Bom dia. Nós estamos meditando esse dia na segunda carta de Pedro. Ontem nós começamos no capítulo 2. Lemos até o versículo 3. Hoje nós vamos prosseguir a partir do versículo 4. O último que nós lemos ontem foi o 3, onde fala que, movido por sorte da ganância, tais mestres explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Ora, versículo 4, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeia abismais tenebrosa, com o propósito de ser reservado para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. As pessoas são enganadas constantemente pelo nosso adversário, achando que pode escarnecer do Senhor. As pessoas preferem viver no erro, no pecado, na mentira, e acreditam no nosso adversário, que nós temos um Deus bonzinho, um Deus tolinho, que sempre vai perdoar e vai concordar. Mas não é isso. Esse não é o nosso Deus. Como a Bíblia nos fala, se Deus não poupou os anjos que pecaram. Quais são esses anjos que nós estamos falando? Nós estamos falando do que hoje nós conhecemos como diabo, e um terço dos anjos, que são os demônios. Se Deus não os perdoou pela desobediência, soberba, o orgulho, o pecado deles, anjos dele, querubim ungidos, Deus não os perdoou. Por que será que ele iria nos perdoar? Então, olha bem, hoje nós vemos muitas pessoas se dizendo homem de Deus, fazendo e falando um monte de asneira com o intuito somente de arrecadar dinheiro. Pessoas com objetivo, exatamente como nós estamos falando aqui, que fala no versículo 3, com sorte da ganância. São famosos criadores de campanhas, desafios. Exige oferta para todo tipo de coisa e prega qualquer coisa, mas não prega a salvação. Não prega o arrependimento. Não ensina obediência. Com certeza eles não se salvarão. E os que estão acompanhando também não se salvarão. Não basta estar porque está aí no tempo, porque está falando o nome do Senhor. Não basta isso, é necessário muito mais do que isso. Se Deus não poupou os anjos, ele não vai poupar quem quer que seja, que anda brincando com a palavra dele, que anda em desobediência. Se Deus não poupou o mundo antigo, acabou com todo mundo ali na água, sobrando somente Noé e os seus familiares. Ou nós achamos que só foram homens, pessoas adultas. Não foram todos ali, foram exterminados. Com certeza tinha mulheres grávidas, criança recém-nascida, tinha velho, tinha doente, tinha cegos, aleijado, tinha todo tipo de pessoa. Mas não importa a condição da pessoa, sendo pecador ou então envolvido no pecado. Pastor, mas uma criança recém-nascida não tem pecado, concordo. Primeiro, todos nós nascemos no pecado, a nossa herança adâmica. E segundo lugar, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Os nossos filhos, quando menores, a responsabilidade é nossa. Nós somos sacerdotes do lar. A responsabilidade espiritual é nossa. O Senhor cobra de nós. Então, quando existe a destruição de um lar de criança, vamos assumir a nossa culpa.
Vamos assumir a nossa responsabilidade. Que é muito fácil transferir para Deus. Como nós sempre vemos. As pessoas que não, por que Deus fez isso? Por que Deus tirou uma criança inocente? Por que Deus permitiu que acontecesse isso ou aquilo? Mas nós não nos examinamos para o que nós fizemos. Não fui eu. Mas o Senhor diz que nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Por isso a necessidade, nós sermos severos com nossos filhos quando menores. Nós educarmos. Porque nós vamos dar conta. O Senhor não nos permite termos filhos para ser simples bebelô, para nós estarmos brincando, nos alegrando. Não, para nós educarmos. Para nós criarmos. Para que eles possam aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. Deus não poupou os anjos dele, os querubins dele. Deus não poupou o mundo antigo, salvando somente Noé e os seus familiares. Os familiares de Noé foi salvo através dele. Será que nós estamos salvando a nossa família? Será que nós salvamos os nossos familiares? A família de Noé foi salva através dele. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá ao que vivem praticando o mal. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera, ricas, e a soberba subiu. Sodoma e Gomorra era uma cidade que gostavam, amava a prostituição, a lascívia, o homossexualismo. Deus a destruiu. Novamente, temos que entender que lá tinha homens, mulheres, crianças, jovens. Tinha todo tipo. Deus a destruiu, não permitiu ninguém vivo. Deus enviou. Foi uma espécie de chuva de granizo e acabou com tudo. A Bíblia nos mostra, nos relata. E nós temos comprovação, através de comprovações científicas. Você buscar hoje, você vai ver que já foi comprovado. E hoje eles tentam alegar que não, foi um mero acaso que aconteceu, é uma chuva de granizo que aconteceu. Isso não aconteceu porque Deus falou que ia acontecer e destruiu. Deus não perdoou. E Ele não vai nos perdoar, não é pelo fato de nós estar falando o nome do Senhor, mas nós estivermos em pecado ou não. Seremos destruídos. Não importa se eu estou aqui no altar de uma igreja, de um templo, pregando, mas vivendo de forma errada. Eu vou padecer. Isso é para mim, é para todos. A palavra de Deus não é para brincadeira. Não podemos brincar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ganhar dinheiro. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ló, o sobrinho de Abraão, ele estava em Sodoma. Quando os anjos foram destruir, tirou ele e seus familiares. Tirou ele e seus familiares da cidade, fez com que saíssem correndo. Os próprios anjos puxaram pelas mãos para salvá-lo e destruiu tudo aquilo. Mas a mulher de Ló ainda teimou em olhar para trás. Ela foi destruída. Uma estátua. Porque ela preocupou em olhar para trás. No que eu estou deixando? A minha casa, meu patrimônio, minha vida. Ela deixou realmente a vida dela que ela ficou. Nós não temos que olhar para trás, nós temos que olhar para frente, olhar para o Senhor. Nós temos que entender que nós estamos de passagem, peregrinando aqui. Aqui não é lugar para nós tentarmos tirar vantagem ou obter coisas. Nós temos que caminhar para o reino, não errar o nosso alvo, que é Jesus. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter um castigo aos ímpios para o dia de juízo.
Deus sabe livrar os seus. Ele livrou Noé e seus familiares. Ele livrou Ló e seus familiares. Ele livra o justo. Mas os pecadores serão destruídos. Sem exceção. Não importa a idade. Não importa o sexo, a raça. Não importa nada. Não importa se está em templo ou não. Não importa se está citando o seu nome ou não. Mas se viver em desobediência, com certeza, vai padecer. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantê-lo em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aí no dia do juízo. Não, tem que apresentar nossas contas. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. São muitos que seguem a vontade da carne. Quando estão falando da vontade da carne, não estão falando só de vontades sexuais, não. Que as pessoas já pensam logo no lado sexual. Mas a vontade da carne, o ódio é a vontade da carne. A mentira é a vontade da carne. A mágoa, o sentimento de vingança, de intolerância, são sentimentos carnais. Tudo isso é sentimentos carnais. Então não podemos seguir a vontade da nossa carne. Nós temos que ser guiados pelo Espírito, não pela carne. Principalmente os que seguem a vontade morais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusação difamatória diante do Senhor. Os anjos, eles não têm coragem. O temor a Deus é tão grande que nem mesmo eles têm coragem de ofender ou xingar ou amaldiçoar o nosso adversário, o diabo, o Satanás. Por que não tem coragem? Porque o Satanás, o diabo, que nós lemos agora anteriormente, eram anjos. Eram querubins. E mais, o diabo e seus asséculos só pode fazer qualquer coisa com a vontade ou permissão de Deus. Nós temos que temer a Deus, porque é Ele que permite que tudo acontece. Então é muito fácil para mim a não estar amaldiçoando a A ou B porque está nessa situação de erro, de pecado e de desobediência. Mas nós temos que aprender a temer a Deus. Eu tenho visto muitos pregadores falarem horror em púlpitos. Não sabem o que estão falando. Não tem conhecimento da palavra. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maior em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusação difamatória diante do Senhor. Mas essas pessoas, que à semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por sua própria corrupção, recebendo a justa retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer em entregar-se os mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia. São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. As pessoas estão muito preocupadas em satisfazer a vontade da carne.
os desejos. Não tem hora para nós vermos pessoas cometendo todo tipo de loucura, mentira. É normal hoje, eu sempre tenho falado sobre isso, inclusive no meio que esse denominado cristão, namoro com sexo. Eu já ouvi de suposta, porque não existe, biblicamente falando, não existe pastora, não existe, mas supostas pastoras, mulheres, digamos assim, pregando, orientando, ensinando que antes de casar, os namorados devem manter relações sexuais para ver se vão se adaptar, se vão gostar ou não. Essas senhoras, elas já vivem de forma errada, primeiro se proclamando pastora quando não existe pastoras. Está indo contra a palavra de Deus. E mais ainda, estando no erro, cresce e avoluma mais ainda ao ensinar, a pregar de uma forma declarada contra a palavra de Deus. Uma vez que Deus determinou que nós temos que viver em santidade. Até o ato, até o casamento é santidade. Uma vez que o sexo é um direito exclusivo dos casais. Fora disso, é pecado. Pessoas que praticam todo tipo de erro à luz do dia. Pessoas que sabem que é proibido qualquer tipo de negociação, comercialização, mercantilismo dentro ou ali nos arredores do templo. Mas não somente eles permitem, como fazem. Eles estão nos altares, nos púlpitos, vendendo de tudo. À luz do dia, diante de todos. A palavra de Deus fala que esses não terão salvação. Eles estão brincando com algo muito sério. Pessoas que falam contra a própria palavra de Deus, apoiando o adultério. Pessoas que se dizem pastores, líderes, estão apoiando, concordando com o divórcio, com a separação, a destruição de familiar. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos. São iludidos. Como eu tenho visto pessoas sendo iludidas dentro dos templos, sendo roubadas, cair em golpes dentro de templos, participam diante de uma exigência de supostos líderes. Eles acabam participando, sendo envolvidos em todo tipo de campanhas. Loucuras que acontecem. Como alguns pregadores aí que andaram pregando, exigindo 30%. Eles querem 30%, diz que é dízimo. É trízimo. É 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% do Espírito Santo. Além do mais, querem ofertas. Além do mais, querem contribuição para manter programa em rádio, em TV, qualquer coisa. Estão iludindo os incautos. E pessoas estão participando no intento de ganhar alguma coisa. Ah, não, eu vou ganhar mais. Deus vai me dar mais. Deus não prometeu isso, não. É transformar Deus em um ser corrupto. Um ser carnal. Eu estou comprando, negociando. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos, e teu coração habituado à ganância. Malditos. Não sou eu que estou chamando malditos, não. Palavra de Deus.
2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Repetir. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos. Assim se encerra esse versículo, chamando de malditos. Esses que vivem enganando, ludibriando, extorquindo, estão indo contra a própria palavra de Deus. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que apaixonou pelo salário da injustiça. Nós conhecemos a história de Balaão. Foi contratado por Balaque, pelo rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Deus não permitiu. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, Deus fazia com que saísse bênção. Mas mesmo assim ele usou de estratégias depois para enganar o povo. Ele fez com que Balaque colocasse as suas mulheres jovens, bonitas, para se envolver com o povo de Deus. E elas o induzirem a adorar, idolatrar imagens e uma série de coisas. Por tal motivo, a grande quantidade foram destruídas. Hoje, estes pregadores estão fazendo a mesma coisa. Ensinando o erro. Ensinando a mentira. Cegos guiando cegos. Há muito que eles se desviaram. Desviaram da verdade. O objetivo hoje é ganhar dinheiro, é templos grandes, maiores, cada vez maior, para o maior número de pessoas e o maior número de ofertas. Prega o evangelho, mas tem uma preocupação em angariar, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, como se pudesse levar alguma coisa. Eles se desviaram, abandonando o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que apaixonou pelo salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Deus usou, na época, uma jumenta para falar com Balaão. Balaão tinha aceitando dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Olha aqui, versículo 17. Estes homens são como fontes sem águas, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Esses homens são como fontes sem água, névoa levada por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Todos que estão vivendo, pregando, ensinando contra o Evangelho, trevas, sofrimento, derrota, vergonha eterna, é o que vos espera. Prometem, pois proclamando palavras arrogantes e leviana, tomados pelas paixões sensuais da carne, consegue seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Eles conseguem comover sempre que as pessoas vão até uma igreja, até um templo, até uma denominação, em busca de Cristo, em busca da verdade, querendo fugir das dores. Mas cai nas mãos, nas garras desses servos do diabo, esses servos do inferno, que os engana e os conduz para a morte. Porque eles prometem uma liberdade que não é bíblica. Eles prometem que você pode desafiar, exigir de Deus. Eu estou cansado de ouvir pregadores falar que você deve exigir isso aqui de Deus. Nós somos servos, nós somos criatura, Ele é o Criador. Nós não temos autoridade, poder de exigir nada.
Ao contrário, nós temos que agradecer, pedir perdão por tudo. Pregadores mentirosos, enganadores, que fazem com que as pessoas ofertem determinado valor e passam a exigir bênção, milagre, como se isso tivesse algum fundamento bíblico. Estão pecando, essas pessoas estão indo, tudo seguindo e caminhando a passos largos para as trevas como ele. Todos eles vão para a escuridão das trevas. Ah, não, em Cristo você pode exigir. Deus tem compromisso de dar isso, daquilo. Mentira! Jesus veio no mundo, sofreu, morreu, foi para nos dar salvação. Foi para não me dar carro, casa, dinheiro, nada não. Não se pode ficar exigindo o que se exige nos tempos. Esta extorsão do povo. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir o que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Vocês estavam quase conseguindo escapar, abandonando a prática mundana, o juízo, busca a Deus e depara com esses que se dizem servos do Senhor, mas que não são. Promete-lhe total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Eles prometem liberdade, mas eles são escravos do dinheiro. Eles já foram vencidos pela avareza. São derrotados, são fracassados. Que o objetivo deles é dinheiro. É arrecadar, é oferta, é ter. Estão falando o povo em liberdade. Mas eles são prisioneiros da avareza, são prisioneiros das obras do mundo, da carne, do materialismo. Promete-lhe total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são mais uma vez influenciados e vencidos por elas. Seu último estado torna-se ainda pior do que o primeiro. As pessoas conseguem sair do mundo, procura o Senhor, se envolve com o Senhor, aprende, se entrega a Jesus. Depois são corrompidas. Caem no engano. Cai na mentira. A situação delas são piores do que era antes. Porque viraram simplesmente religiosas. Pessoas que falam e falam, cantam, mas são pecadores, são perdidas. Porque com seus atos elas estão ofendendo o Senhor. Com suas mentiras estão ofendendo o Senhor. É pior. Conduzir uma pessoa que está no mundo ao Senhor é bem mais fácil do que tentar conduzir quem um dia conheceu o Senhor e está na perdição hoje. Pois teria-lhe sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecer-lhe dar-lhe as costas ao santo mandamento que lhe havia sido concedido. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o Senhor. Depois de conhecido, virar as costas, virar essas práticas erradas. É quando o Senhor diz, no versículo 22, desta maneira confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio, que diz, o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Assim como o cão, quando vomita, ele volta ao vomito, às vezes ele come o próprio vomito novamente. Ou quando uma porca, um porco, dá um banho nela, se limpa ela, a primeira coisa que ela faz é voltar para a lama. Assim são essas pessoas que um dia conheceram o Senhor, conheceram o Evangelho. Abandonaram o Evangelho para viver a mentira.
Uns porque estão no altar pregando mentira, engano, com o objetivo somente de angariar fundos e poder. Outros são aqueles todos que abandonaram o verdadeiro evangelho e hoje estão nas negociatas com o Senhor, nas campanhas fraudulentas, participando deste ou daquele desafio, buscando, não busca mais a Cristo, querem receber, transformando Deus num ser corrupto. Eles são prisioneiros, falam em liberdade, mas são prisioneiros. O que está reservado para eles é a absoluta escuridão das trevas. Concluímos aqui o capítulo 2. Amanhã, querendo Deus, iniciaremos o capítulo 3 de 2 Pedro. A resposta está na palavra. Nós temos que ler, meditar, entender, compreender para colocarmos em prática. Por isso, todo tempo eu falo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.